Então, Atos, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade a partir do verso 42. Eu só quero fazer a leitura a partir do verso 16 para nós recapitularmos o que aconteceu aqui. Basicamente, Paulo e Barnabé se reúnem ali na sinagoga também, e Paulo começa a pregar. Então, no verso 16 de Atos capítulo 13, é dito: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Verso 26, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temais a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E visto muitos dias pelo que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção desta maneira, o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Verso 35, por isso também diz outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores,
Maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não creais se alguém vô-la contar. Bom, então acho importante a gente relembrar essas palavras que Paulo dirigiu na sinagoga. Agora, nós vamos ver a resposta daqueles que ouviram essa mensagem pregada, essa exortação pregada por Paulo. Versos 42 e 43. Irmã Tamires, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? Ao saírem eles, rogaram no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Muito bom, obrigado, irmã. Então, basicamente aqui, nós podemos ver que após a pregação de Paulo na sinagoga em Antioquia da Pisídia, os ouvintes, eles pediram que as palavras fossem anunciadas novamente, no próximo sábado. Isso se deu porque Paulo ele pregou durante ali a sinagoga também no sábado, que seguia a tradição judaica de leitura da lei e dos profetas. Nós vimos isso lá em Atos capítulo 13, versos 14 e 15, que Paulo ele faz essa pregação nesse contexto. Inclusive, Paulo cita esse costume de eles se reunirem na sinagoga sábado após sábado. E essa pregação despertou grande interesse, especialmente, como nós vamos ver, dos gentios que estavam presentes. Verso 43, ele diz: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas palavras. O texto relata que muitos judeus e prosélitos seguiram Paulo e Barnabé. Primeiramente, eu acho importante a gente entender também sobre o que seriam os prosélitos, que é dito no verso 43, quando é dito: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O texto ele relata que muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Quem seriam esses prosélitos? O que seria um prosélito? Prosélito eram pessoas gentias que haviam se convertido ao judaísmo. Então, eram pessoas gentias que se converteram ao judaísmo e assim elas adotam as práticas também de circuncisão, da lei mosaica. Então, basicamente, quando ele fala de prosélitos aqui, também é algo que é citado na pregação de Paulo sobre aqueles que eram judeus e os que temiam a Deus, justamente se referindo àqueles que naturalmente, carnalmente, nasceram ali em Israel, mas também aqueles que se voltaram a Deus por temor, se converteram ao judaísmo e seguiam a lei mosaica, seguiam os costumes mosaicos. E exemplos dessas pessoas aparecem lá em Atos capítulo 2, verso 11, é citado sobre os prosélitos lá no dia de Pentecostes. No capítulo 6, verso 5, quando fala da escolha dos 7, é citado Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, Nicolau também era uma pessoa que era gentia, que foi escolhida ali no contexto entre os 7, que também foi um gentio que se converteu ao judaísmo e começou a seguir as práticas judaicas. Jesus ele menciona que havia esforços dos escribas e dos fariseus a fazer prosélitos, que inclusive é citado em um contexto onde eles percorriam terra e mar para fazer novos prosélitos. Ali, Jesus está falando aos fariseus em tom de condenação a eles, mas ele cita justamente que os judeus ali, os fariseus, os escribas, eles procuravam fazer prosélitos, pessoas que eram gentias, que não nasceram em Israel, mas elas passam a obedecer
a lei de Deus. Agora, sabendo o que são esses prosélitos, essas pessoas, após ouvirem a mensagem, elas foram incentivadas por Paulo e Barnabé a permanecer na graça de Deus. E eu acho que essa talvez seja a parte mais bonita, o encorajamento que Paulo e Barnabé trazem para essas pessoas que receberam o evangelho com alegria. Sobre a questão aqui que é dita, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. A menção à graça de Deus aponta para o evangelho de Jesus Cristo, que é o anúncio da manifestação da graça divina. Então, essa graça é o favor imerecido que Deus revelou na salvação por meio de Jesus. Isso é um ponto que é dito lá em Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 9. E ela, no caso a graça, é o meio pelo qual Deus nos concede o meio de nós alcançarmos o arrependimento. Então, quando nós vemos aqui Paulo pregando o evangelho, ele vem logo após a aceitação daqueles que ouviram essa mensagem, o evangelho. E aí, é interessante porque, logo após essa aceitação, ele exorta essas pessoas, ele persuade, ele encoraja essas pessoas a permanecerem nessa graça. Então, a graça, ela aqui é dita como o evangelho que foi pregado. Então, eles permanecerem em Jesus Cristo e no evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vemos alguns exemplos disso também em Atos capítulo 11, versos 20 e 23. Atos capítulo 11, voltando um pouco, Atos capítulo 11, verso 20 e 23. 20 ao 23. É dito o seguinte: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, quando nós vemos aqui Barnabé chegando a essa igreja aqui em Antioquia, vendo que o evangelho foi pregado aos gentios, pessoas se converteram, aceitaram o evangelho, ele se alegra na graça do Senhor, pois a mão do Senhor se fez presente. É algo semelhante com o que nós vemos aqui. Quando nós vemos Paulo e Barnabé falando para eles permanecerem na graça do Senhor, é justamente um ponto também que nós vemos Paulo exortando a Timóteo, falando para ele se conservar na sã doutrina. Também porque é o evangelho, é a graça de Deus que se manifesta a cada um de nós. Então, permaneçam nessa graça, permaneçam no evangelho. Então, a viverem pela fé no evangelho, a perseverarem no Senhor. Agora, eu quero fazer também a leitura de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, também para reforçar essa questão sobre a graça do Senhor. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. É dito o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, quando nós vemos esse encorajamento de Paulo e Barnabé para eles permanecerem na graça, é para eles permanecerem nesse evangelho do qual é o poder de Deus revelado para eles. Paulo pregou que Jesus Cristo morreu na cruz
e ressuscitou, trazendo a remissão dos pecados para esses que estavam em condenação. Então, para todos que estavam em condenação. Então, é um ponto que nós devemos sempre carregar conosco. A importância do Evangelho é a graça do Senhor que é revelada e nós devemos permanecer nessa graça. E é o que Paulo e Barnabé exortam eles. Agora, nós vamos ver do verso 42 até o 52, Paulo se voltando aos gentios. Embora a resposta inicial da pregação de Paulo tenha sido favorável, tenha recebido uma aceitação, ao ponto de eles procurarem novamente Paulo e Barnabé para que eles pregassem novamente o Evangelho. No sábado seguinte, os judeus, ao verem a multidão de gentios, encheram-se de inveja e começaram a contradizê-lo com blasfêmias. Nós vamos ver isso no verso 45. E como resultado, Paulo e Barnabé, eles declaram que, sendo rejeitados pelos judeus, eles se voltariam aos gentios. Essa decisão, ela está em harmonia com as Escrituras, quando é dito lá em Atos capítulo 3, a passagem de Isaías 49, verso 6. Então, essa prática, ela acaba se tornando comum no livro de Atos. O padrão do ministério de Paulo, de começar pelos judeus e, sendo rejeitado, se voltar aos gentios. Nós vemos isso lá no capítulo 18, verso 6, quando Paulo é rejeitado também pelos judeus e ele se volta agora a pregar o evangelho aos gentios. Então, também se concretiza a passagem de Romanos capítulo 1, verso 16, do qual o evangelho é primeiro para os judeus e depois para os gentios. Então, Paulo ele segue essa ordem que nós vemos também se concretizando no livro de Atos. Em conclusão, nós podemos tirar algumas lições desse verso 42 ao verso 43. Aqui nós vemos que se destaca o Evangelho como um anúncio da graça de Deus, que é revelado em Jesus Cristo. Essa graça, ela não é limitada a um povo ou a uma raça, mas é para todos aqueles que creem, sejam judeus, sejam gentios. A perseverança nessa graça é uma evidência de uma verdadeira conversão, e é justamente o que Paulo e Barnabé reforçam, encorajam eles a fazer. Perseverem no Evangelho, porque quando a pessoa persevera no Evangelho, ela está gerando frutos de uma verdadeira conversão ao Senhor. Mas quando a pessoa ela se dispersa como palha, na realidade isso mostra que a pessoa ela não estava se voltando a Cristo verdadeiramente. Então Paulo reforça, olha, foquem, perseverem nessa graça, nesse evangelho que lhes foi pregado. E o avanço do evangelho aos gentios cumpre o propósito de Deus desde o início, que é prometido lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, onde é dito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos justamente, iniciando de Jesus, um judeu, os apóstolos, pessoas também que eram judias, e aí partindo para pessoas que eram prosélitos, pessoas que se converteram ao costume judaico, até chegar àqueles que não conheciam a vontade de Deus e agora têm acesso a essa graça que é pregada por meio do Evangelho. Então é maravilhoso isso. Nós devemos sempre valorizar o Evangelho do Senhor, porque é Ele que nos traz a salvação e é nele que nós devemos perseverar. Versos de 42 a 43, algum comentário até aqui? Ou dúvida? Se não houver nenhum comentário ou dúvida, vamos dar continuidade agora do verso 44 até o 52. Irmã Rosa, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? No sábado seguinte, acolhido quase toda a cidade para a palavra, mas os judeus vendo as bons, tomaram-se de inveja, blasfemando, quando a dizia. E Paulo falava,
Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumprir, que a vós outros que, primeiro lugar, vos pregava a palavra de Deus, mas vós que a rejeitais, e a vós mesmos, vós o Filho da vida eterna, e a que nos movemos para o gentil. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para o gentil, a fim de que sejais para a salvação, até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, refugiavam Cristo, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destruídos para a vida eterna, destinados para a vida eterna, e divulgavam-se a palavra do Senhor para toda aquela região. Mas os judeus indignaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram pregação contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Até o 52. Isso. E ele, sacudindo contra aqueles que povos dos pés, partiram para o campo. Os discípulos, porém, transportavam de alegria do Espírito Santo. Perfeito, muito obrigado, irmão. Isso, muito obrigado, irmão. Mas vamos passando verso a verso aqui. O verso 44, ele fala: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, o texto aqui, ele afirma que quase toda a cidade de Antioquia da Pisídia se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Isso indica que a pregação anterior de Paulo e Barnabé teve grande impacto, especialmente entre os gentios. Embora nós podemos ver que grande parte da cidade ela tivesse como população judeus, a maior parte, na realidade, ela era gentia. E, inclusive, nós vamos ver mais adiante, na realidade, nas Escrituras, a carta aos Gálatas. E Antioquia da Pisídia, ela fica na região da Galácia. Então, muito possivelmente, quando Paulo escreve aquela carta se destina também a esses que possivelmente ouviram Paulo pregando aqui na sinagoga. Então, essa primeira pregação, ela gerou muitos frutos. Tantos frutos que, mais posteriormente, nós vamos ver a carta aos Gálatas, Antioquia da Pisídia, que fica justamente ali na região da Galácia. Mas quando nós vemos aqui, justamente que quase toda a cidade, nós devemos imaginar que a maior parte das pessoas que estavam presentes ali eram gentias, porque a maior parte da população, por mais que tenha uma grande parte judaica, a maior parte era gentia. Então, muitos gentios compareceram ali, pessoas que possivelmente, talvez, não conheciam ali, talvez, algumas leis mosaicas, alguns profetas, mas estavam ali para conhecer o evangelho que Paulo estava pregando. Então, a primeira pregação de Paulo, possivelmente, levou outras pessoas a conversarem: olha, teve tal pregação, nós recebemos tal mensagem, próximo sábado vai ter novamente, vamos lá. Quase toda a cidade comparece nesse próximo sábado. Então, é importante nós destacarmos que a pregação de Paulo, ela gerou grandes frutos. Essa pregação, ela mostra que o evangelho do Senhor é poderoso. Agora,
verso 45, continuando, é dito o seguinte: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. A oposição dos judeus ao sucesso que Paulo teve ao pregar o evangelho, e Barnabé também estava ali presente na pregação entre os gentios, é descrita como uma resposta que traz inveja. Essa inveja é comparável à atitude que nós vemos dos líderes judeus também com Jesus, quando eles acusavam Jesus e rejeitavam também a Jesus. Lá em Marcos 15, verso 10, nós temos um exemplo disso. Então aqui, os judeus, eles contradizem Paulo e blasfemam contra a mensagem que Paulo está pregando. E nós devemos lembrar que esta mensagem que Paulo está pregando não é uma mensagem humana. No verso 44, nós vimos que toda essa população, ela se reuniu para ouvir a Paulo? Não, para ouvir a palavra de Deus. Então, quando essas pessoas, elas se voltam contra Paulo, o que elas estão fazendo? Elas estão se voltando contra a vontade de Deus. E quando elas blasfemam e contradizem o que Paulo está falando, o que Paulo está pregando, elas estão blasfemando e contradizendo a palavra do Senhor. Então, nós devemos ter isso em mente, porque mais à frente nós vamos ver um gesto de rejeição de Paulo e Barnabé contra esses que foram contra a palavra do Senhor. Então, esse comportamento dos judeus reflete a dureza do coração que Paulo mais tarde lamentaria lá em Romanos, capítulo 10, verso 21, onde ele diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, eles rejeitaram o plano de Deus para si mesmo, recusando a salvação que é oferecida por Cristo, que é o evangelho que Paulo está pregando. Agora, versos 46 e 47. Vamos fazer a leitura. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos voltemos para os gentios, porque o Senhor assim nos terminou. Eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Diante da rejeição dos judeus, Paulo e Barnabé declaram que agora se voltariam para os gentios, aqueles que haviam aceitado a palavra do Senhor. E essa decisão, ela é fundamentada na profecia de Isaías 49, verso 6, onde é dito o seguinte: eu te pus para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até aos confins da terra. Embora essa profecia ela se refira primeiramente ao servo do Senhor, Jesus Cristo, Paulo e Barnabé aplicam essa passagem ao ministério que eles estão levando, pois eles estavam participando da missão que Jesus Cristo deixou para eles. Então essa passagem, ela se destina primeiramente a Israel, mas também ela traz uma mensagem messiânica que leva a Jesus, e Paulo leva mais adiante. Ele aqui mostra que essa mensagem também se aplica àqueles que pregam a palavra, que pregam a vontade de Deus, que fazem o ministério do Senhor prosseguir até os confins da terra. Então, nós vemos justamente Paulo fundamentando o argumento dele nessa profecia. Diante disso, a igreja, como corpo de Cristo, é chamada para levar adiante essa mesma missão. E é algo que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20,
Então, essa missão de levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo é algo que nos é ordenado. E Paulo reforça essa questão aqui nesse verso. Então, Paulo, ele também enfatiza que era necessário começar pelos judeus. É um ponto interessante, pois eles eram o povo escolhido de Deus e os primeiros destinatários das promessas messiânicas. Diante disso, Paulo, ele prega primeiramente a judeus e depois a gentios. No entanto, ao rejeitarem a mensagem, eles mostram-se indignos da vida eterna. É algo que é dito no verso 46. Posto que rejeitais e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna. Então, a rejeição a este evangelho faz com que essas pessoas se tornem indignas da vida eterna. Elas próprias se colocam nesta posição ao rejeitarem, porque é bem claro aqui, posto que a rejeitais, existe responsabilidade humana? Existe, está claro aqui. Posto que a rejeitais e a vós julgais indignos da vida eterna. E eis aí que nos voltemos para os gentios. Então, Paulo entendeu que deveria investir os seus esforços aos gentios, que estavam abertos ao evangelho, que estavam abertos a aceitar a palavra de Jesus Cristo. Então, é um ponto que nós devemos levar como prática para nossas vidas também. Porque nós não devemos rejeitar o evangelho nunca. E a partir do momento em que nós rejeitamos o evangelho, nós nos tornamos indignos, nós estamos se julgando como indignos da vida eterna, porque nós estamos rejeitando a Cristo e Cristo é quem nos justifica. Agora, verso 48, um verso interessante. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse verso aqui já vi inúmeras vezes sendo usado entre calvinistas e arminianos, pessoas que defendem a predestinação, outras pessoas que defendem o livre-arbítrio. E como nós podemos conciliar esse ponto? Porque é bem claro aqui que realmente existem aqueles que são destinados. Fala no verso aqui, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso nós não podemos rejeitar. É algo que está escrito. E nós não podemos pular o verso. Então, primeiramente, os gentios, ao ouvirem essa declaração que Paulo trouxe, de que agora eles deveriam se voltar para aqueles que aceitam o evangelho, no caso, os gentios, para ser luz àqueles que aceitaram o evangelho, que eles fazem? Alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Houve uma reação positiva novamente dos gentios. E isso contrasta com a rejeição dos judeus. O texto afirma que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Existem dois pontos aqui. Existem na realidade alguns pontos aqui. Nós vemos, primeiramente, Paulo prega o evangelho na sinagoga. Existem aqueles que aceitam isso, pedem até para Paulo trazer novamente. Aí quando Paulo traz novamente o evangelho, começa a falar sobre a palavra do Senhor, existem aqueles que se voltam contra a palavra do Senhor e aqueles que aceitam a palavra do Senhor. Quando nós vemos que Paulo percebe que existem aqueles, os judeus, que se revoltam contra a palavra do Senhor, ele se volta aos gentios. E quando ele faz esse anúncio, existem aqueles que se regozijam ainda mais, não só por ouvir o evangelho, mas também por o evangelho ser voltado agora àqueles que estavam longe de Deus anteriormente. Então, o primeiro ponto que eu quero afirmar aqui, existe uma aceitação. Houve aqueles que aceitaram o evangelho anteriormente.
que inclusive foram encorajados por Paulo a permanecerem nesse evangelho, permanecerem na graça de Deus. Então, nós não devemos, de forma alguma, rejeitar a responsabilidade humana sobre este verso. Porque este verso, ele está dentro de todo um contexto. E este é o problema de muitas vezes as pessoas pegarem um verso só e tirarem de todo o contexto. Nós vemos que anteriormente teve uma resposta de aceitação. Houve uma resposta de crença daqueles que receberam o evangelho. Diante de uma resposta de crença, nós vemos o seguinte, de aceitação. Aí nós vemos justamente o verso entrando e sendo dito: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e aceitaram a sua mensagem. Porque se não houvesse ali alguma regra, isso se destinaria também aos judeus que rejeitaram. Então existe uma regra: aqueles que aceitam a palavra do Senhor são destinados à vida eterna por Deus. Então, nós não devemos separar um ponto do outro, existe uma responsabilidade humana aqui. Agora, em qual ponto temporal isso acontece? Aí é uma outra discussão. E aí, se nós fôssemos entrar, daria um estudo somente sobre isso. Sobre a eleição, sobre destinação e assim por diante. Mas eu acho que nós acabaríamos perdendo o foco aqui do livro de Atos. Mas o ponto que eu queria focar aqui é que existe uma responsabilidade humana de responder à mensagem com fé, como nós vemos na pregação do Evangelho ao longo de todo o Atos dos Apóstolos. Agora, versos 49 ao 52, nós vemos o seguinte: e divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. Estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Então, o evangelho ele continuou a se espalhar por aquela região, mas a oposição dos judeus, ela também continuou crescendo. Então nós vemos 2 pontos: o crescimento do conhecimento do evangelho e da aceitação, mas também o crescimento da oposição ao evangelho do Senhor, a oposição a Cristo. E eles incitaram pessoas influentes da cidade, tanto homens quanto mulheres, a perseguirem Paulo e Barnabé, forçando-os a sair de Antioquia da Pisídia. E antes dos apóstolos ali saírem, no caso Paulo sair e Barnabé sair, eles fazem qual gesto? Sacudiram contra eles o pó dos seus pés. Atos capítulo 13, verso 51. É uma prática que representa rejeição de uma cidade ou de um povo que não recebe a mensagem de Deus. Mas é interessante porque nesse verso fala sacudiram contra eles. Quando nós vemos lá em Lucas o Senhor Jesus instruindo os 70, e ele fala justamente para quando houvesse rejeição, eles anunciarem justamente rejeição ao Evangelho, eles anunciarem ali que estavam saindo, sacudindo também os pés. Nós devemos lembrar que essa é uma missão também que também está presente no nosso dia a dia. Quando as pessoas rejeitam a Cristo, nós devemos deixar claro a nossa oposição a isso. Porque muitas vezes pode haver a tentação de a pessoa simplesmente deixar passar. A pessoa está rejeitando a Cristo, a pessoa está blasfemando, a pessoa ela está indo contra o Evangelho, eu vou simplesmente sair daqui. Mas aqui, esse gesto mostra que nós devemos mostrar para aquelas pessoas um gesto de rejeição àquele ato que elas estão cometendo.
Porque elas estão se colocando em condenação. E por amor a essas pessoas, nós devemos expor essa rejeição. Então nós não devemos ficar calados, nós não devemos se acovardar e simplesmente sair como se nada houvesse acontecido. Paulo e Barnabé, eles mostram aqui um gesto de rejeição àqueles que estavam indo contra Cristo. E nós devemos lembrar disso no nosso dia a dia, porque somos muito tentados a simplesmente sair, sem mostrar nenhum tipo de rejeição a isso que as pessoas estão cometendo. Mas nós devemos mostrar rejeição a esses atos, porque no momento em que nós demonstramos a rejeição a esses atos, nós estamos anunciando que essas pessoas, elas estão se colocando em condenação. Quando nós vemos aqui, Paulo anuncia isso. Aqui, quando nós vemos no livro de Atos, ele fala sobre aqui que julgam ser indignos da vida eterna. Então eles se colocam em condenação quando rejeitam o Evangelho. Então assim também nós temos como papel, quando vemos alguém indo contra o Evangelho, indo contra a sã doutrina, anunciar essa rejeição também. É importante nós fazermos isso não em condenação. Muitas vezes as pessoas falam, vocês não devem julgar. Nós não devemos julgar em condenação, condenando as pessoas. Mas quando Paulo e Barnabé percebem isso, eles não fazem nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de, julgamento, no caso, sacudirem os pés, sacudirem ali o pó dos pés. Eles estão julgando que eles rejeitaram a palavra do Senhor e estão anunciando justamente isso. Olha, vocês rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Então, em conclusão, para finalizar, desse verso 44 ao 52, nós vemos a expansão do Evangelho, além dos limites do judaísmo, cumprindo o plano eterno de Deus de incluir gentios na salvação. Vemos também o contraste entre a rejeição dos judeus e a aceitação alegre dos gentios. E também nós devemos destacar a responsabilidade humana na rejeição desse evangelho. E também a ação de Deus e a soberania de Deus ao manifestar a sua graça a essas pessoas. Manifestar o evangelho é algo que nós vemos o Senhor Jesus Cristo agradecendo ao Pai por revelar as palavras do Pai aos pequeninos. É a graça de Deus sendo revelada aqui nas Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras e nós temos as Escrituras, nós temos a vontade de Deus por causa da graça de Deus. Então nós não devemos também negligenciar esse ponto. Existe uma dependência de Deus. Porque se Deus não revelasse a sua vontade, não revelasse o Evangelho, se Jesus Cristo não tivesse vindo à Terra e morrido por cada um de nós estaríamos em condenação, nós estaríamos em morte. Então, nós vemos também um modelo missionário de Paulo. Pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios. Nós vemos aqui uma responsabilidade aqui dos apóstolos, primeiramente, aparentemente. Que eles tinham essa responsabilidade de levar ali todos os judeus, porque no início de Atos nós vemos isso. Iniciando da Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, se inicia ali pelos judeus e chega até cada um de nós. Então, é maravilhoso. A mensagem de Cristo é para todos os povos que creem e recebem a bênção da vida eterna. Quero abrir para comentários e dúvidas. Sim, irmã? Os discípulos, porém, transbordados pela alegria de Espírito, mesmo com a rejeição, eles não se deixaram bater. Sim. E quando eu vivo aqui no corpo, batendo porta, da mesma forma somos nós hoje. Nós não devemos, se uma pessoa não aceitar o evangelho, a gente também não tem que crescer e dizer, ele não aceitou, a gente vai parar e entregar a evangelho na criatura. Aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça. Mas tem que fazer como eu aqui, se alegrar, se encher do Espírito e continuar,
Macedônia, né? Ele pegou para ele ter um rejeitado, né? Mas para frente foi olhar, porque encontraram as pessoas que aceitavam. É isso. Perfeito. Mais algum comentário? É a questão da inveja deles, né? Isso não era surpresa, assim, para Paulo, né? Porque isso aconteceu também com Jesus. Jesus também foi rejeitado. Eles tiveram inveja com Jesus, né? Os milagres, os sinais. E os judeus aqui, eles tiveram inveja, blasfemaram, né? Porque ali eles eram instrumento de Deus, Paulo, Barnabé. Seria isso. Então, da mesma forma que aconteceu com Cristo, aconteceu também aqui com Paulo, o Barnabé. Perfeito. Pode acontecer com nós também, né? Eu falei essa pessoa e a pessoa já rejeitou. Né? Da mesma forma é com nós, né, irmão? Hoje em dia não é diferente da época deles também, né? A gente vai mostrando, falando, mas vocês muitas das vezes não quer entrar na porta estreita, quer estar na lá, né? E aí, o irmão colocou Jesus também foi rejeitado, mas ele venceu o mundo. Isso é o que importa. Nós também, se estivermos com ele, vamos pregar. Se ele quiser ouvir, nós também vamos vencer o mundo. Se nós seguirmos no Senhor. E ainda tem que ser pelo evangelismo, né? Tem pessoas que não aceitam o plano feito. Pessoal, o Senhor ali da primeira cidade que foi, falou da palavra e não aceitaram a palavra ali, não tinha chegado até a gente. Eu já cheguei a dar conflito para a pessoa. Na mesma momento. E a pessoa rejeitar. Eu fico triste, fico. Mas aí agora eu estou vendo aqui, né, que eles ficaram maravilhados dos filhos. Então eu não tenho que me entristecer. O irmão não tem, nós não temos isso, né? E Deus disse que temos que bater na porta. Não temos que se cansar. Eu creio que aqui eles não se cansaram de bater na porta, né? Mas assim, não tinha multidões, tinha milhões de pessoas, a cidade do lado toda estava, né? Ouvindo. Então a gente tem que. Às vezes a pessoa não aceita hoje a palavra, mas às vezes vai ter situação na vida dele que se você bater de novo, ele vai. Então é isso. A gente não podemos descansar. Obrigada, irmão. Perfeito. Sim. Irmão, só uma dúvida aqui. Esse 51, né, que fala que este sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para encontro. Acredito que naquela época, era uma época de muita estrada de terra, assim, das cidades, né, que nem hoje, né. Então era o símbolo que os judeus aqui rejeitaram, eles bateram o pé ali, então eles não queriam nem levar aquele pó nos pés, né. Né? Tipo, eles rejeitaram algo tão maravilhoso que Cristo, a palavra, que nem esse pó eu quero levar daqui. Mas, e nós hoje em dia? Fica essa dúvida. Quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar de Jesus, e a gente tenta de um jeito, tenta de outro, e a pessoa não quer. Entendeu? Como a gente vai deixar tão claro assim para a pessoa, tipo assim, eu vou falar para você, olha, eu estou tentando falar de Cristo para você, mas você não quer ouvir, você está rejeitando. Não sei se a gente deve... Sim, entendi. Ser tão aberto assim, sabe? Vamos falar duas palavras, até que chega uma hora e fala, ó, eu tentei falar do Senhor para você, mas você não quis. Você está rejeitando o Senhor. Então, isso que eu dúvida. Exato. Eu acho que tem... Quando Jesus instrui isso para os apóstolos, ele fala justamente sobre também bater o pó, né? Mas eu acho que quando ele instrui os 70, fica mais claro o que seria esse tirar os pós das sandálias ali no Lucas capítulo 10, porque ele traz uma instrução logo após isso também, Lucas capítulo 10. Acho que vamos ler do verso 8, porque ele fala daqueles que recebem o evangelho e depois ele fala daqueles que rejeitam. Lucas capítulo 10, verso 8. Ele fala o seguinte: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Verso 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudi contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Aqui eu vejo esse ponto de clamar, porque é o ponto de você anunciar
que essa pessoa, ela está rejeitando o evangelho, e aí tem que ter o cuidado, né? Tem que ter a sensibilidade. Olha, você está rejeitando a Cristo, mas também é um ponto que ressalta aqui também para ajudar a gente, lembrar que o reino de Deus está próximo e lembrar a pessoa que o reino de Deus está próximo. Então, a partir do momento em que essa pessoa está rejeitando o evangelho, pode ser que Jesus Cristo volte amanhã. Então, nós não podemos simplesmente sair, falar e nunca mais ver a pessoa. Se nós temos a decisão, olha, agora eu tenho que pregar para outra pessoa, não tô vendo que, felizmente, chegou o ponto que nem você disse, preguei, rejeição. Olha, o reino de Deus está próximo, você está rejeitando a palavra do Senhor, você está se colocando em condenação. E aí, sair. Eu acho que essa passagem aqui, quando Jesus exorta os 70, esses 70 aqui, ajuda nesse ponto. Lembrar que o reino de Deus está próximo para aquela pessoa e para nós também, porque se a gente não lembra disso, a gente corre a tentação de chegar e não falar nada. Só que pode ser um ponto de negligência nosso, porque se Jesus Cristo voltar, então a gente já fica um pouco mais, como é que pode se dizer, com a consciência um pouco mais leve, no sentido de que nem aconteceu, de no caso eles conseguirem se alegrar, porque houve aqueles também que aceitaram. Então, houve os que rejeitaram, mas houve os que aceitaram. Acho que é esse ponto, mais ou menos.